Eu pedi a você, Vanessa, que peça pela situação do mundo, né? Estou muito preocupada com a Ucrânia. A gente sabe que está tudo sob controle, mas o ser humano não sei, ainda não aprendeu. E aqui também, né? Senhor Jesus, nosso Mestre querido e amado, estamos agora diante de Ti, Deus, a pedir que nos abençoe, que nos dê o entendimento de compreender a Sua palavra, que possamos, Senhor, distribuir o amor que Tu tens nos ensinado todos os dias. Senhor Jesus, pedimos também pelos nossos governantes, pelos governantes do planeta, que eles, sim, possam sentir a influência dos bons espíritos e tomar as melhores decisões para que o nosso planeta caminhe bem. Abençoe a todos nós que aqui estamos, Senhor, buscando ser melhores. Que assim seja. Quem gostaria de fazer a leitura? Hoje nós vamos começar um capítulo muito interessante sobre a reencarnação de Sigismundo. A gente vai ver todo o preparo, desde o começo, as dificuldades. Reencarnar não é fácil. Exige um cuidado muito grande da espiritualidade. É sempre um risco para o espírito, pelas dificuldades até na nossa reunião, na última reunião mediúnica que tivemos lá na nossa casa. A gente viu, sentiu, né? A dificuldade, a ansiedade que fica o espírito, que é uma aventura, né? Às vezes a gente não cumpre, às vezes não, na maioria das vezes, nós não cumprimos o que tratamos no plano espiritual. São muito pessoas amorosas que velam por nós, nossos amores do passado, nossos amigos que torcem por nós. Então, é um momento muito importante para o espírito, mais do que a desencarnação. Então, quem gostaria? Eu leio. Vamos lá. Capítulo 13, Reencarnação. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelina e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasava do meu espírito, portanto, era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera ligação referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com a agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que noutro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso rodeado de tufos de vegetação. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. Um instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita. Recomendou-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Cumprimentou-nos o companheiro afetuoso e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo. Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer.
Entretanto, o casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde, junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente, quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano perto de mim, explicou em tom discreto: És Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando compulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai, e após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento. E repondo na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: Tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas. Não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: Reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e redarguiu: Ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima noutro tempo do seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. Um momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: Tem razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: Ele tem estado muito abatido, desanimado. Natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. Fixando mais detidamente a atenção no casal, que se mantinha à mesa, falou afetuoso: Observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Acompanhámo-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra efetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. Viajará na semana próxima, caso não se realinhe o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: Nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe. Quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si, em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil, de modo algum, aos nossos propósitos. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando: Procurarei despertar-lhes as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos nessa noite. Assim, dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança,
belo menino de 3 anos, aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando um novo brilho nos olhos azuis e falou com inflexão de infinito carinho. Mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a senhora respondia comovida. Não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou. Papai fica alegre nos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob forte impressão, a genitora carinhosa esclareceu a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou. Que pena, hein, mãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia que o nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes é preciso calar para pensar melhor. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava o júbilo do semblante infantil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa perguntando: Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O genitor trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino. Tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E, sorrindo com paternal alegria, acrescentou. Já sabes orar sozinho? O pequeno redarguiu satisfeito. Mamãe ensina-me todas as noites a rezar por você. Quer ver? E, abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou. Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. O genitor, que se apresentava tão impenetrável e rude a princípio, mostrou-lhe os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: Estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. De alma desanuviada agora, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou. A palestra do João fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado d'alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas, que lutando noite inteira em sonhos cruéis. A esposa, admirada, observou carinhosa. Creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou. Tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob uma incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente alguma coisa. E os sonhos são sempre os mesmos? Indagou a esposa solícita. Sempre, respondeu ele, com emoção. Vejo que um homem se aproxima de mim estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro.
Mas, ao lhe fixar a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão do pavor. Entretanto, fujo sempre num misto de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E, modificando o tom de voz, acrescentou: admito, esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Perguntou a esposa afetuosa. O marido pensou alguns momentos, como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, acentuou: talvez não precise recorrer a facultativos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos teria abandonado a oração? De olhos molhados e pensativos, prosseguiu: Quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece, ensinando-me a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então, perdi a crença pura, que sinto necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ergueu-se emocionado e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E, procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai, rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino, intraduzível alacridade. Contemplou a mãezinha enternecida e observou: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou, depois de restituir a criança aos cuidados fraternos: felizmente, nossos serviços preparatórios desdobraram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Mas, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo à contentação geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicativa. Seu valioso otimismo a todos os companheiros comentavam-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de uma hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando a Adelino os propósitos de reaver a serenidade íntima, através de maior comunhão espiritual com a pequena família. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou:
Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu. Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado. Chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e, em seguida, encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: Estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-nos. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças de sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade, que, partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suas irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva, quando o filho, terminando as preces, curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Nessa parte aqui, eles dormiram e aí eles vão desdobrar. Só lembrando aqui rapidinho, Rita, eles viveram, né, um romance em outra vida e o Segismundo matou o... Oh, meu Deus. O Adelino, né? Foi um triângulo. E ela morreu de quê? Ela se tornou uma prostituta e morreu, né? Ah, é verdade. Na verdade, quer dizer, a gente não tem notícia na obra se foi um triângulo amoroso de fato, né? Na verdade, Raquel e Adelino eram noivos e Sigismundo se apaixonou por Raquel e matou Adelino. A facada, né? Foi uma apunhalada na altura do coração. Pelas costas? Que é por isso que ele falou ali do sonho? Ele sonha que foi pelas costas, mas se eu me lembro bem, foi na altura do coração. Tanto que ele vai vir com essa... Mais à frente a gente vai saber, né? Que ele vai vir com... Estou dando um spoiler já. Vai vir com uma deficiência na área cardíaca por conta disso. Uhum. Então, quer dizer, a espiritualidade precisa trabalhar muito numa situação dessa, porque não é fácil você reencarnar com o seu inimigo do passado. Porque por mais que nós tenhamos o esquecimento, fica a intuição, fica a sensação, aquele mal-estar que a pessoa provoca, que nós provocamos no outro também. Porque a gente sempre esquece disso, a gente sempre vê o outro, né? Mas nós também já fizemos muita coisa. Então, é uma aproximação delicada. No plano espiritual, Adelino, Raquel e Sigismundo se reuniram para isso. Havia um acordo. Adelino aceitou receber Sigismundo. Mas no momento em que eles estavam reencarnados, ele começou a refugar. Ele começou a ter uma lembrança do passado. E começou a rejeitar esse companheiro. Então, por isso que a espiritualidade está atuando, primeiro, em ambientar, né? Mudar aquela ambiência toda, senão não conseguiria fazer. Para fazer com que ele relembre essa promessa dele, né? Para fazer com que ele fisicamente não rejeite, porque ele pode ter uma esterilidade temporária. Ah, tá, é verdade. Tá. Então há todo um trabalho da espiritualidade. Você vê que movimentou o menino para tocar o coração dele. A ambiência mudou. Você vê que ele estava com uma certa como é que eu vou dizer? Rejeição pela esposa. Verdade. Rejeição pela esposa. E pode acontecer, às vezes, a esposa, a concepção, né? A gravidez,
e o marido fica sentindo repulsa pela esposa. Ou o contrário, a mulher fica sentindo repulsa pelo marido, mas é por conta do espírito que está reencarnado. Então, por isso que tem que ter todo um... Quem é espírita, já tem um certo entendimento, vai conseguir, bom, a gente espera, né? Conseguir reverter isso, mas isso pode acontecer. Uhum. Vamos Muda, lá. não tem mais atração sexual, é bem complicado. Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração, cooperadora. Precisamos conversar seriamente com o Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento, em rogativa, congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações. Parecendo-me alheia à situação, despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam. Velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel a que esqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez rogado, e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho dessa noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo o quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossa atividade espiritual, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a console, um ralo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade, enquanto seu olhar vagueava no quarto angustiado e espantadiço. Alexandre se aproximou de mim e observou. Está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ser a avózinha com quem se encontra ligada, pode ver, né? A avózinha com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Aqui eu queria dar uma paradinha para falar nessa questão do... Primeiro que Raquel e Sigismundo estão em níveis diferentes, né? Ele já deixou isso aqui claro.
ela sai do corpo, vai ver a vozinha num momento de êxtase, de alegria, de amor, de contentamento. E Adelino fica preso, vai ver Sigismundo, que os dois estão ligados pelo ódio, que a força do ódio provoca isso aí, né? Porque Raquel, com certeza, perdoou Sigismundo. Porque ela é mãe, ela poderia se recusar, né? A recebê-lo. Ter essa dificuldade, poderiam ambos ter essa dificuldade. Então, é para a gente ver essas questões mal resolvidas, acabam assim. Por isso que nós somos atraídos para essas regiões com as quais nós temos afinidade quando dormimos. Por isso a questão da oração, e mais do que a questão da oração, do nosso comportamento, do que a gente está assistindo, do que a gente está vivenciando, das nossas palestras, que a gente conversa. Porque seremos atraídos para o plano espiritual nessas situações. Complicada essa questão do ódio, né? Você vê. Os dois estão imantados, como ele diz aqui, ó, imantados pelas forças do ódio, que podem ser quebradas. A ligação do amor não se quebra, do amor verdadeiro, né? Mas a do ódio pode se quebrar e deve ser quebrada. Por isso que é bom a gente, como diz o Alberto Almeida, gosto muito quando ele fala quando a gente vai resolvendo as nossas encrencas, que aí nós vamos nos libertando. Pode continuar, se ninguém quiser falar mais nada. Ele diz que Adelina e Raquel são espíritos associados de muitas existências. Ele já vem já muitas, né? Mas eles associados em muitas existências em comum partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam ao lado do outro no mesmo leito, entretanto, cada um vive em plano mental diferente. E o que é mais complicado que ele diz, né? Vê se isso tem como dar certo, gente. É muito difícil estarem reunidos nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Por isso que a gente tem tanto problema dentro do lar. Porque às vezes um está mais elevado, o outro está numa situação mediana, o outro está numa posição inferior. Então, equilibrar tudo isso é um complicador muito grande. Por isso que o lar é importante, porque é ali na résfrega do dia a dia, né, na convivência, que a gente vai aparando as rebarbas, vai resolvendo as encrencas que a gente vai arrumando. Que você vê, Adelino, Raquel e Sigismundo, o triângulo amoroso. Imagina como vai ser, se não for bem trabalhada, essa convivência de pai e filho. Porque isso não some. Eles vão ficar juntos para poder, principalmente Sigismundo, reparar o que fez com Adelino. Então, Adelino vai ter é aquele filho que você não tem tanta afinidade, é aquele filho, às vezes, que você bate de frente. Você tem raiva. Você tem raiva, você nem sabe porque tem raiva. Você até e do gosta filho com o pai, né? E não tem... Provavelmente de Adelino, porque a rejeição é de Adelino, né? Até Sigismundo questiona isso. Não, mas ele tinha aceitado isso no plano espiritual. Aí o que Alexandre fala? Se coloca na posição dele, ele vai te receber um inimigo. Imagina, gente, a gente está numa sala, ou em qualquer outro ambiente. Entra alguém que a gente não se afiniza muito. A nossa atmosfera íntima já muda. Aí, entre eles, vai ter uma certa desconfiança. Imagina você confiar em alguém que te apunhalou, que te traiu, que te enganou. Não é fácil. Aí, eles eram amigos, né? Eles eram amigos. Mas, geralmente, quem vai fazer isso não é quem está longe. É quem está perto. Você vê que a arma usada foi faca. Para você matar alguém, você tem que estar muito próximo da pessoa. Diferente de um tiro. Que às vezes você não vai ver a pessoa, não vai... O amor doente cega, né? Foi um crime passional. Vamos dizer assim, né? A paixão no meio de Sigismundo. E quantos casos a gente já vê na literatura espírita e vê mesmo na vida real? Quantos casos a gente não conhece? Então, vamos continuar, se ninguém quiser falar mais nada. Vamos lá.
A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lacinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de uma criança medrosa, procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado, distante, que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs, naturalmente, que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis e, ofuscado pela intensa luz, soluçava genuflexo entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. O bondoso orientador dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando, exclamou: Adelino, guarda a paz que trazemos em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito, amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me desse pesadelo infeliz. Se vieste trazido pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E apontando o pobre amigo, continuava: Esse fantasma enlouquece-me. Sinto-me doente, desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde pusestes as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam, louvar os justos e exaltar os heróis conhecidos. Mas, se somos responsáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Modifica as vibrações de teus pensamentos. Recebe com claridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou: Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma, tão só pelas suas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. O interpelado voltou-se qual criança medrosa, e fixando o mentor generoso, falou: Ó mensageiro dos céus, tenho muito medo, muito medo. Algo existe entre esse homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar meu coração para sempre.
Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Alexandre reencarnado as reminiscências, em Adelino reencarnado, as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações impreciosas dos acontecimentos cheios de ansiedades dolorosas. Findo o ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço da fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que esse irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil, quando somos ignorantes na prática do amor. Sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se, cambaleante, angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: esse é o nosso amigo Segismundo, que necessita da tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou, e embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do adversário, a destra do ex-adversário, fundamentalmente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor compensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe a mão. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que viu um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhes as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternal observação, repassada de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico, a fim de permutarem impressões referentes aos fatos que classificariam de sonhos, dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. E fixando Segismundo, acrescentou: creio que na próxima semana poderá iniciar o seu serviço definitivo de reencarnação. Acompanhá-lo-emos com carinho. Não receie coisa alguma. Enquanto Segismundo sorria, resignado e confiante, o orientador dirigiu-se a Herculano, explicando-se: já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo receberá no futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado.
Segismundo experimentará grandes perturbações nos nervos cardíacos, mormente os nervos do tônus. Entretanto, e nesse momento concentrou toda a sua atenção no interessado. É necessário que você faça ver que as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam às novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade do trabalho de elevação. O aprendiz aplicado pode ganhar muito tempo e conquistar imensos valores, se de fato procura conhecer as lições e pô-las em prática. A justiça divina nunca foi exercida sem amor, e quando a fidelidade sincera ao Senhor permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo da misericórdia a que se referia Jesus em seu apostolado. Em seguida, convidando-me a acompanhá-lo, Alexandre despediu-se dos demais, frisando: voltaremos a vê-los no dia da ligação inicial do Segismundo com a matéria física. Preciso cooperar na ocasião com os nossos amigos construtores, aos quais pedi me apresentassem os mapas cromossômicos referentes aos serviços a serem encetados. Separamos-nos e eu, torturado de curiosidade estranha, em vista daqueles cuidados extremos para que Adelino e Segismundo se reconciliassem, antes da reaproximação pelos laços da carne, não sopitei as interrogações que me atormentavam o espírito. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem quaisquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel, se ele deveria sentir-se satisfeito em poder cooperar na obra sublime da redenção? Não dispunhávamos de suficiente poder para quebrar todas as resistências? Alexandre ouviu-me pacientemente, mostrou um sorriso de pai e respondeu: sua estranheza é natural. Não se habituou ainda aos trabalhos de socorro ou de organização nesse lado da vida. E depois de pequena pausa considerou: cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo, e cada mente é como um céu. Do firmamento descem raios de sol e de chuva, benéficas para a organização planetária. Mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos desse mesmo céu, precedem as faíscas destruidoras. Assim a mente humana. Dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas, quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que se servem. O pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras. Ao nascerem, e quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. Ora, no caso de Segismundo, unido a ele em processo ativo de redenção, não podemos dispensar-lhe o concurso amoroso e fraterno. Daí a necessidade desse trabalho intenso para despertar-lhe os valores afetivos. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio, modificando em sua posição íntima. Adelino emitirá doravantes forças magnéticas protetoras dos elementos destinados ao serviço de elevada procriação. Então, aqui é aquilo que você falou, né? Ele poderia ficar estéril. Uhum. Pela atuação mental, não teria nada físico. Ia fazer exame, ia procurar, não tinha nada físico. Tudo espiritual mental, em si, né? Não, mental mesmo, porque ele rejeitava inconscientemente, estava rejeitando. De repente, ele nem... Como ele diz, ele poderia ter uma união carnal com a esposa, mas que não resultaria numa procriação. Ele estaria temporariamente estéril. Mas ele estava rejeitando em espírito, né? Que impactava no mental.
Porque ele estava tendo ele sentia aproximação, é como se fosse uma intuição Ah, tá. que Ele sentia aproximação. de Sigismundo, porque um espírito, quando vai reencarnar, Uhum. a espiritualidade leva no lar, aproxima dos pais, há relato de espíritos que escutaram que os pais não queriam mais um filho, e por aí vai. Porque o espírito fica próximo, principalmente da mãe. A mãe se torna quase um médium daquele espírito. Ela, às vezes, é o que eu falei, ela sente ojeriza pelo pai, ou vice-versa, mas não é por conta dela, é por conta do espírito. Ela fica com a personalidade, às vezes, daquele espírito. É um espírito mais assim, exaltado, ela fica com aquela personalidade. A mãe, geralmente, a maioria das mães sabe o sexo do bebê. Sonha com o bebê. Sonha que está segurando um bebê assim, assado, até antes de engravidar. Então, é essa aproximação, há toda uma aproximação para que o espírito vá se ambientando, né? E quando vai começar o processo, é o perispírito, daquele reencarnante, do espírito reencarnante, que vai fazer a seleção do óvulo e do esperma. Mas Precisa. também não é todo mundo, é o que ele explicou até no outro capítulo. São essas É, encarnações mais programadas. exatamente, porque há um certo, entre aspas, automatismo, né? Que segue o seu fluxo. Mas há situações que a espiritualidade tem que intervir, que é o caso de Sigismundo e outros casos também. Uma situação mais delicada. Por exemplo, ele não participando, vamos dizer até que ele conseguisse, que ele não ficasse estéril, mas que ele rejeitasse aquele espírito desde o começo. Quer dizer, o planejamento ia todo por água abaixo. Aí eu queria depois falar um negócio para ver se vocês me ajudam a raciocinar. Posso falar? Fala, pode falar. Então, sobre esse assunto, é que eu conheço uma história assim, não sei, semelhante aqui no plano físico, né? Que um casal, assim, tinha até muitas tentativas, né? Para ter o filho e tal. E já havia até revelações, assim, ia num centro, já falava, vai ser uma menina, já tinha nome, ela quer se chamar, sabe, assim, assado. Aí a, a coisa não acontecia, não vinha, e parecia que era muito esperado, né? E aí, de repente, eu também ouvi falar em outro centro, até João uma vez também falou, tá vindo, ela tá vindo, vai se chamar fulana de tal, mas ela não veio, ela não chegou, e, inclusive, foi feito depois de muito e muito tempo, até aquela inseminação, né? E também não deu certo. Mas o que provocaria isso, então? A gente não tem a ficha, né? Às vezes, a espiritualidade pode ter adiado a vinda desse espírito e virar de outra forma em outro momento. A gente não sabe o que aconteceu, né? Qual foi o planejamento. Provavelmente esses companheiros pediram essa prova de de A minha desejarem ser pergunta pai e é... mãe e Aham, não ser permitido. Tem porta, gente, que está fechada mesmo. mas por que que um centro espírita num lugar fala, no outro confirma e não acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mesmo que falassem 7 centros isso. A gente Ah, tem que é? tomar muito cuidado. Se não veio, é porque não teria que vir mesmo. Uhum, É, o que eles podem ter sentido é esse desejo do casal de ter. Que a gente sonha, eu queria ter uma filha. Menina, principalmente, tem isso, né? Quando eu aham, me casar, eu quero ter uma filha, eu vou botar esse nome. A mãe sonha muito, né? Então, ela cria essa, essa figura, né? Essa criança uhum, desejada, idealizada. Tanto que quando como a mãe idealiza, a gente idealiza o nosso bebê. Eu queria que viesse assim, viesse assado, uhum, fosse desse sexo. Quando o bebê não vem ou traz alguma anomalia, essa criança idealizada ela morre. A mãe entra em luto. É como se ela perdesse aquele bebê. E esse bebê que veio não foi o bebê que ela esperava. aham, É mãe que rejeita.
Porque nós idealizamos muito, a gente idealiza tudo. A gente idealiza a roupinha, o cabelo, não é? Quando a gente. Ai, como é que vai ser o rostinho? Ai, queria que viesse com olho assim, olho assado. Agora já está até podendo escolher, mas no passado não podia, né? Então, às Uhum. vezes, o que o médium sentiu foi o desejo desse pai e dessa mãe. De repente, foi a filha que eles, numa programação anterior, teriam, e por algum motivo não aconteceu. Uhum. Porque tem porta que está É, vedada, está fechada. Não vai é. abrir de jeito nenhum. Eu Para o também queria nosso falar, bem. eu queria falar também para as pessoas que pretendem engravidar um dia, que eu sempre idealizei, já que você está falando isso, ter um menino. E, na verdade, quando eu estava grávida da minha filha, eu idealizava tanto isso, tanto isso, tanto isso, que as pessoas falavam tudo ao contrário, que aquilo me chateava tanto, tanto, que eu passei isso para ela. Quando ela nasceu e cresceu um pouquinho, ela olhava para mim e falava: Mãe, você não me queria, não. Aí Porque ela ela falou: ouviu. Você queria um menino, né, mãe? Porque ela Você não me ouviu. queria, não. Eu falei: Eu tive que contar a verdade para Então, ela porque ela ouviu. superar Ela isso. ouviu. Ela sentiu o seu Ela desejo. O bebê sentiu isso. sente. O bebê sente. O Ela cuidado que a sentiu. gente tem que ter, né? É. Quando a gente engravida, meu Deus. Vocês, Aí você eu me desculpei com ela, falei, eu te peço perdão, porque se eu soubesse que ter uma menina era isso aí, seria tão bom. olha, eu teria desejado você desde lá do começo, né? Mas eu O que queria acontece? contar que isso aconteceu comigo, né? O Então, espírito sente. sente Você totalmente. fizeram, eles estão fazendo, tem a neurociência estuda o comportamento dos bebês, né? Na barriga. Então, mostra a experiência, o pai sempre que chegava à noite, ele fazia carinho na barriga, dava boa noite para a filha, falava com ela, conversava, cantava uma música. Quando o bebê nasceu, logo que ele nasceu, o pai estava na sala de parto, ele cantou a música, o bebê reconheceu a voz do pai e Que a lindo. música. Então o bebê capta. A gente Ah, mas sabe que o como é importante espírito isso, né? capta. Isso é muito importante. É muito É, importante quando a pessoa é muito vai importante. engravidar, saber dessas coisas para poder já criar Exatamente. toda uma psicosfera aí, né? Para o De bebê ser bem-vindo, carinho, tudo começar, não é? é. Acontecer de uma forma assim bem legal, né? Mas a maioria das pessoas nem acredita e nem pensa nisso, sabia? Não, mas mesmo que não acredite no espiritual, a ciência já está mostrando que é É, importante que converse com o bebê, que é importante que coloque música para o bebê. Música, né? Uma música que é leve, né? Para o bebê ficar calmo, claro. né? Porque Para a gente acalmar. tem que falar assim, a gente tem Um que. pagode, um pagode? Não é a nossa Não, preferência funk, musical, não é nada um disso. heavy metal, mas uma música que é leve, que a criança se sinta bem. Nós estamos com um aluno especial lá na escola e ele tem microcefalia. E eu estava conversando com o cuidador dele, ele estava falando assim, ele adora ópera. Ele fica mais tranquilo quando eu canto ópera. Eu falei, que legal, continue cantando, né? Para ele, quer dizer, a música calma. Ele não entende, mas ele entende a sonoridade da música. Acalma ele. A vibração daquilo. É a vibração da música. A vibração das notas, né? Aquela coisa de é, é, depende da música mesmo para poder vibrar dessa forma, Exatamente. assim, né? Gente, se a molécula d'água, já está provado, ela se modifica completamente ao som de um discurso de Hitler, da voz da Madre Teresa de Calcutá, de um heavy metal, Uhum. imagine nós que somos formados É, por água, o nosso corpo também. Então, tudo isso é vibração. Nós estamos no mundo de vibração, né? é, Então, é importante isso. E principalmente, se você está planejando ter um bebê, planejando a encarnação de um espírito, cuidado com as conversas anteriores da vinda dessa criança, para que não haja uma rejeição anterior, porque há muitos relatos de irmãos que têm problemas psicológicos e se sentem rejeitados, que na verdade essa rejeição começou lá atrás, antes de uhum, reencarnar, Ou no útero, né? no útero, ou até antes de reencarnar.
É. Pois é, mas é É difícil, né? Porque importante. agora, ainda bem que as pessoas estão falando sobre isso, porque não é bem assim que a gente aprende, né? E quando a gente é mais jovem, nem consegue imaginar Ah, não dessas tem. coisas, não. Não tem isso, né? Se a gente soubesse o que sabemos agora, seria É, muito diferente. É faríamos tudo difícil, diferente. mas é até injusto, porque nós estamos olhando para trás com um olhar de maturidade. É. É Mas diferente. teríamos evitado algum tipo de Mu- sofrimento Sim, nas muito tropeço, criaturas né? que não entendiam nada, né? Muito É, tropeço, né, Rosa? A gente teria é, evitado muito tropeço. É o que ele diz aqui, a gente já traz uma carga difícil. Eu não preciso piorar essa situação. é. Porque, por exemplo, essa convivência, não vamos pensar que, apesar de tudo isso aqui, vai ser uma convivência entre os dois super, mega, blight, harmoniosa. Eles vão ter dificuldade, eles terão dificuldades. Porque é justamente por isso que eles vêm agora como pai e filho. Com certeza. De repente, Sigismundo, bebê, filho, vai sentir ciúme de Adelina com. É isso que eu Adelina, de pensei, Adelino sabia? com Raquel. Vai ter. Adelino provavelmente poderá ter ciúme. Quantos Do pais bebê, têm né? ciúme do filho? Principalmente quando é Exatamente. homem. É. Não vai Acontece muito. ser. Não vai ser um mar de rosas. Mas vai ter que ser. Eles vão ter que aprender a conviver. Já há o primeiro passo, que foi o perdão. Tanto que ele diz que o perdão de Adelino foi sincero. Não tem mãe que tem ciúme de filha, da filha com o pai. Ciúmes Tem. horríveis. É isso, vai saber se aquela. O Divaldo, eu não vou contar aqui, porque é uma história complicada, mas Divaldo conta isso, de uma mãe que foi no centro e, e ela percebeu uma atitude da filha com o pai e foi dito, e surgiu um ciúme da mãe. Aí foi dito a ela que numa encarnação passada, o troço se desdobra de uma forma mais agressiva. Uhum. Foi dita à mãe, a essa mãe que foi procurar Divaldo, que essa mulher estava assim, tendo horror à menina. Que numa encarnação passada, a filha tinha sido esposa do pai. E ela Uhum. foi a que meteu a colher na panela da companheira. E que agora elas precisavam se harmonizar. E, entre aspas, dividir o amor daquele companheiro. E que ela Eu não acho isso mais. meio estranho, porque são amores diferentes, assim, parece, né? De quê? Por exemplo, um amor filial é diferente de um amor, assim, né, conjugal. Sim, mas o ciúme tá, gente, é inconsciente. É. Aquela. Você vê que Adelino, quando viu Sigismundo, ele não lembrava quem era Sigismundo nem quem era Alexandre. Mas ele sabia, ele sentia que aquele homem provocava medo nele, que queria tirar. Olha o que ele diz: queria tirar a minha vida e a minha felicidade, a felicidade do meu lar, Uhum. sem se lembrar. E quantas vezes já não passou por isso engraçado? Fulano nunca me fez nada, mas eu não consigo, não fico bem perto de fulano. Quando fulano chega, eu me sinto mal. É isso, a gente não lembra. Ou nós provocamos isso no outro também. Mas Isso quando é a gente normal. já está assim em família e há esse acontecimento de ter nascido ali na família, é porque já tem aquele propósito de mudar toda essa situação. Então, cabe ao pai, à mãe que recebeu esse filho, apesar de todas as dificuldades, tentar sempre renovar tudo, né? E superar todas essas dificuldades, porque o propósito é esse, por isso que estão ali. E todos estão comprometidos com isso, né? Então, acho Olha, que a gente tem que levar em consideração e tentar sempre, né? o Máscara de Ferro perseguiu o Divaldo por mais de 30 anos. No final, quando ele. Até fala isso no filme, né? O Máscara de Ferro diz para ele: Olha, eu não te amo, mas eu vou aprender a te amar. Uhum. Não é isso, gente, não é da noite para o dia. Isso é um processo doloroso de construção até você readquirir aquela confiança daquele espírito. É um processo. Divaldo, depois deu notícia de Máscara de Ferro, que até pouco tempo
O Máscara de Ferro ensinava a ele francês, o Máscara de Ferro ensinava a ele muitas histórias da França, o Máscara de Ferro ajudava ele nas palhas, foi se tornando amigo. Mas eu não sei, não me lembro de ter ouvido o Divaldo dizer que os dois já são amicíssimos. Isso é um processo longo, um processo doloroso, que se inicia aqui, mas ainda vai se desdobrar. Deus queira, né, que eles tenham conseguido, no final da vida, restabelecer esses elos, porque Adelino perdoou. Você vê que assim que ele perdoou, saiu aquela capa do ódio, pôde mostrar a ele que ele era um espírito de certa envergadura, né? O ódio atrapalha muito a nossa vida. A falta de perdão. Vamos parar, né, Lívia? Onde que a gente está? Eu já nem sei mais. Já me Estamos ali. perdi. A palavra do orientador não podia ser mais lógica. Vamos parar aqui que a gente vai entrar numa... Para não Outro ficar muito assunto. cansativo. Não, vai continuar, mas a gente fica aqui, parou bem. Uhum. É porque A gente parou uma precisa... conversa, assim. Parou assim antes do diálogo. Uhum. Tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Lívia, que em breve será mãe, já sabe, né, Lívia? É Música muita preparação. clara. Rita, Muita preparação. Oi. hein, Rita, boa noite. Aí Boa dobra noite. mais boa noite a todos. Aí dobra mais a vigilância, né, para não ter mais assim separações entre assim o casal, né? No caso do ciúme, às vezes leva a separação, né? A Mas dificuldade, né? ele dá uma lição, ele fala ali que quando não há diálogo entre casal, já é um indício que tem alguma coisa errada. O casal tem que dialogar, tem que ter prazer em conversar, estar junto, receber esses companheiros. Não é mole, não. Vamos fazer pedindo, né, pelos lares, por esses espíritos que estão para reencarnar. Muitos estão nos ouvindo, que eles tenham confiança. E vai dar tudo certo. Quem gostaria de fazer a prece? Então, eu vou fazer. Senhor Jesus, mestre das nossas vidas, nós queremos, Senhor, te agradecer a oportunidade desses ensinos, Senhor, dessa instrução que recebemos através da obra do Espírito André Luiz. A ele, Senhor, a nossa gratidão e ao médium Francisco Cândido Xavier. Queremos ainda, Senhor, te rogar pelos espíritos que estão se preparando para reencarnar. Aqueles que vão chegar em nossas vidas, muitos na figura de filhos, de filhas, de netos, de netas, de sobrinho, enfim, Senhor, eles chegarão aos nossos lares. Que tenhamos uma visão mais ampla, Senhor, para recebê-los com amor e com disposição. E pelos que vão chegar de outras maneiras também em nossas vidas. Muito temos a te agradecer, Senhor, e queremos te rogar pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Pedimos discernimento para os irmãos que estão, Senhor, na posição de comando e da direção do nosso Brasil e do nosso mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Então é isso.